Quando Canta o Brasil, as mais belas páginas da música popular brasileira. Receber Emilinha Borba, favorita da Marinha. Nós somos as cantoras do rádio. Vinhetas inesquecíveis, personalidades consagradas pela voz, numa história repleta de muita informação, entretenimento e sonhos. Assim é o rádio. Bate a tua porta. A primeira transmissão experimental oficial no Brasil foi no dia 7 de setembro de 1922. Desde as rádios-novelas até os dias de hoje, muita coisa mudou. Isabel Cristina. Bem, confesso que a sua amiga é uma criatura adorável. Mesmo com as novas tecnologias, ainda é um dos meios de comunicação mais populares e que projeta grandes comunicadores até os dias de hoje. É o Clóvis Monteiro no Show da Manhã. Quando eu fui fazer um teste em Faxinal do Soturno, uma colônia italiana do interior do Rio Grande do Sul, eu não imaginava que ia aprender tanto. Uma cidadezinha pequenininha que tinha uma delegacia, o fórum, uma escola e uma emissora de rádio. Rádio São Roque de Faxinal do Soturno. Tinha tão pouca potência que não chegava do outro lado da rua de noite, quando a potência caía para 250 watts. Mas aprendi demais ali. Dali voltei para minha cidade de Santa Maria, trabalhei na Rádio Membuíra, várias rádios que hoje tem quase 100 anos. E ao chegar no Rio de Janeiro, tive a sorte de realizar o sonho de trabalhar, ser contemporâneo de João Saldanha, Chico Anísio no rádio, Haroldo de Andrade, Luiz de França, Gilberto Lima e amigos queridos como Sérgio Cursino, como Robson Alencar na Mundial, Mário Belisário, depois a Ana Flores. Então, gente, eu peguei o rádio pulsando no Rio de Janeiro e realizando o sonho. Aqueles nomes, aquelas vozes que eu ouvia no radinho quando dormia lá naquela vila popular em Santa Maria, junto da dona Eunice, do seu Bruno, dos meus irmãos e irmãs. Quando eu cheguei aqui, eu ainda convivi com essa gente generosa que me ajudou demais. Cidinha Campos, Antônio Carlos e tal. Quando o rádio estava pulsando, já havia no ar a possibilidade de uma mudança radical. Deixava de existir a onda média, a onda tropical, a onda curta, e o rádio parecia fragilizado. Quando a televisão veio e ameaçou o rádio, na verdade levou os talentos do rádio, mas ele se reinventou. Então, na verdade, minha gente, quando a internet chega com tudo, alguém chegou a dizer, agora deu para o rádio, o veículo vai ficar na estrada. Nenhum veículo ganhou tanta potência, se empoderou tanto com a chegada da internet como o rádio. Tanto que o podcast foi reinventado, que é o rádio para você ouvir a hora que você quiser. O rádio hoje está no Rio de Janeiro, está no Rio Grande do Sul, está no Mato Grosso, está lá no Nordeste, está na Europa, está na África, está nos Estados Unidos, está na Rússia. Nós temos ouvintes por todas as partes do mundo, ouvindo no aplicativo, na internet e nas chamadas rádios digitais, que é o .com. A tupi.com tem alcance mundial, então nenhum veículo foi tão beneficiado como o rádio com a chegada da internet. Na verdade, começou um processo de modernização da rádio logo nos anos 90, porque a gente entendia que tinha que ter uma plástica diferente à rádio. A rádio é uma plástica muito batida, ela vinha sem renovação. Tínhamos comunicadores tradicionais, consagrados, uma grande audiência, mas ela fazia uma plástica inadequada, eu acho. Tinha que dar um F5, dar uma atualizada no processo. Idealizamos uma campanha, o melhor do rádio está na Tupi. E eu penso que a partir daí nasce uma outra Rádio Tupi. E ela começa então a ver a necessidade de estar sempre buscando uma renovação. Ela foi a Rádio 0001 na Embratel, emissora brasileira a transmitir vídeo e áudio na internet. Então isso foi um pequeno passo, mas demonstrando já o interesse de estarmos sempre pesquisando, observando e se adequando e entendendo que conteúdo é o que importa. Onde você vai estar jogando esse conteúdo é o que interessa. E por falar em conteúdo, no Rio de Janeiro, a Rádio Cidade percebeu a força do digital. Hoje, ela já não ocupa mais a frequência 102,9, mas é possível acessar sua programação pelo site ou pelo seu aplicativo, com a mesma qualidade de som. Rádio Cidade. O som
é uma preocupação constante das rádios, né? De você ter um som bacana, sabe? Para o cara poder ouvir como se ele estivesse praticamente na sala de casa, né? E, pô, aquele som que, sabe, que bate no teu ouvido ali, você fala, porra, né? Tem uma qualidade legal. É uma coisa que o rádio vem investindo muito. E agora com a chegada do entretenimento digital, né? Isso melhorou ainda mais. O ouvinte ligava para a rádio, falava com o locutor que estava ali no estúdio. Isso era o maior barato, né? O cara, pô, ter a oportunidade de falar com quem está no ar e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia tem aquela coisa da... agora mesmo eu estou fazendo aqui promoção e é o quê? Você manda uma hashtag pro nosso Roquito, que é o nosso WhatsApp, que a gente chama de Roquito, né? A gente apelidou, né? Roquito. Você manda pra gente, tá? Então, ou seja, você manda uma hashtag e aquela hashtag, ela abre um campo para você poder responder um questionário para participar da promoção. Ou seja, não tem mais aquela coisa viva, assim, sabe? Não é alguém que tá ali te atendendo, né? É um sistema. Eu acho que foi uma coisa que chegou para facilitar pra caramba, não só o trabalho dos locutores, como da produção também, né? A estrutura multiplataforma também provê para a gente, em termos de estratégia de conteúdo, uma série de informações de inteligência, né? O BI, que permite com que a gente identifique quantos usuários a gente tem ouvindo a nossa programação em cada um dos dispositivos, como a gente direciona a partir desse comportamento do nosso consumidor, como comercialmente a gente distribui esse conteúdo. Então, quando vai fechar com uma marca, quando vai fechar um patrocínio, a gente fala, olha, teu público, o público da tua marca está ali na Alexa, o outro está ouvindo do horário X ao horário Y, ou esse outro está mais nas mídias sociais. Então a gente consegue, com essa estrutura digital hoje, fazer uma coleta de dados de entendimento do nosso consumidor, do nosso usuário, entregar para ele de uma forma muito mais assertiva o que a gente quer de conteúdo para crescer a nossa audiência, mas também conteúdo dos nossos parceiros comerciais. A gente vem falando muito sobre essa questão do conceito do rádio e o conceito multiplataforma hoje no digital. Há 2 anos, quando a Rádio Cidade voltou, ela teve uma estrutura, a gente cresceu com toda essa estrutura digital, fornecendo conteúdo através de YouTube, desenvolvendo um novo aplicativo, estudando os nossos consumidores nas mídias sociais. Então a gente começou a transmitir tudo que a gente tinha aqui de conteúdo em todos os canais possíveis digitais. Quando a gente saiu do 102.9, a gente simplesmente deixou de transmitir por um canal, mas manteve toda a estrutura e a essência do rádio, a essência da emissora, continua a mesma, sendo que as plataformas de distribuição continuaram sendo essas que nós já tínhamos todas no ambiente digital e deixou de transmitir nessa frequência modular. Então esse conceito de rádio para a gente hoje é um conceito de áudio. A gente fala que é uma empresa de áudio, é uma plataforma de áudio. O áudio chega para o nosso consumidor, inclusive o omnichannel, inclusive nesse conceito que hoje é muito utilizado do Flow, que é o vídeo junto com o áudio ao vivo. Então a gente transmite os nossos programas também pelo YouTube, alguns deles. Depois eles viram podcast, então você pode ver, pode só ouvir posteriormente, mas também no conceito do ao vivo. Então, quando a gente fala de áudio hoje, quando a gente fala de rádio hoje, existe essa convergência. Essa história do digital, ela acontece assim, ela começa com o nosso grande mentor, com Harold de Oliveira, quando ele sempre foi um aficionado por comunicação, sempre gostou muito, né, a formação dele, e lá atrás ele me fez um pedido, falou assim, André, olha só, a rádio vai muito bem, mas você tem que prestar atenção no digital. Você tem que prestar atenção no digital, eu preciso que você pesquise esse mercado, porque esse é o futuro. E eu lembrei, falei assim, gente, o site da rádio está ruim, qual é a estratégia da 93 FM na parte digital? O Harold está nos impulsionando nesse sentido, o que a gente faz com tudo isso? E aí nasceu a nossa estratégia digital dos últimos anos, né? Que ela se baseou em alguns pilares, né? Elas estavam atreladas ao site da 93 FM, ao YouTube da 93 FM e melhorar toda essa estratégia digital, né? Essas foram as frentes. E o que a gente fez com isso? A gente reativou o Acústico 93, que era um programa que a gente fazia no passado com uma modelagem, e a gente fez de uma outra forma. A gente remodelou o site da rádio
e começou a olhar para esse mercado digital de uma outra forma, né? Impulsionando as redes sociais, tudo isso, mas com um conteúdo muito direcionado para o digital. A gente tinha 130 mil inscritos no nosso canal do YouTube, lá quando começou esse processo, e hoje a gente tem quase 700 mil inscritos. O site da rádio, a gente tinha uns 150 mil acessos, 200 mil acessos por mês. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de acessos por mês. Então esses números, eles cresceram e mudaram completamente a conexão dos nossos ouvintes. Porque assim, o que o ouvinte quer e o que a pessoa desse nosso momento ele deseja? Ele não deseja mais só ouvir a 93 FM, ele quer ver as coisas também, ele quer poder acessar, por exemplo, o Debate 93 FM, que é um programa que a gente tem há muito tempo na rádio, há 20 anos. Por causa da pandemia, ele ganhou um outro formato, ele passou a ser transmitido online pelo YouTube também, pelo Facebook. E com isso, a pandemia fez com que a gente acelerasse um processo muito grande que ele ia acontecer. Com isso, o debate ganhou a possibilidade de uma pessoa em qualquer lugar do mundo participar, o que antes era impossível, porque as pessoas tinham que estar aqui no estúdio da 93 FM. Então, uma barreira foi rompida e o debate hoje está híbrido, ele acontece nos estúdios da 93 FM e com participação externa também. Esse empurrão que o nosso mentor deu lá atrás, ele era um homem de visão, estava completamente correto. A gente cresceu muito após essa virada digital que começou a partir do ano de 2019. A rádio começou a crescer no faturamento também, ganha visibilidade para outros clientes que olhavam para a rádio e diziam assim: a rádio é offline, é veículo off. Não tem mais isso, né? Ela é offline, ela é online, ela é digital, ela está nos dois ambientes. O que acontece é que o público ele mudou completamente. Então ele quer poder assistir ou ouvir aquilo que ele gosta na hora que ele quiser, aonde ele quiser. Então, por exemplo, se uma pessoa gosta muito da 93 FM, ela não precisa estar no Rio de Janeiro para ouvir a rádio, ela pode estar em qualquer lugar do planeta. Aí a pessoa gosta de ouvir o Debate 93, ela não precisa estar conectada às 11 horas da manhã para ouvir o debate. Se ela quiser, ela pode escutar isso depois numa plataforma de stream ou no YouTube, vendo imagem ou só escutando o áudio. Então esse é o cidadão desse planeta agora, né? Esse é o público e esse é o desafio que a gente tem de entregar o nosso conteúdo de diversas formas. Assim como as emissoras se reestruturaram, os profissionais de rádio também tiveram que se atualizar, principalmente devido à convergência de mídias e à força das redes sociais. Mas como está sendo essa reestruturação? Uma mudança completa. Primeiro que de uma semana para outra, né, no caso da pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Só que há 3, 4 anos antes da pandemia, já tinha esse movimento. Esse movimento já era bem claro, de AM acabando, FM se transformando, e acho que na verdade desde que a gravadora acabou, né, aquele domínio no rádio, a rádio teve que se reinventar, né, teve que correr atrás. Isso, com a chegada da tecnologia, que muita gente reclamou na época. Ah, mas aí esses aplicativos de música, assim, desde o início eu falei, não vai ter nenhum problema, vai dar tudo certo. Eu acho, inclusive, que a tecnologia ajuda o rádio. Eu tenho uma teoria que com certeza ia dar certo. Sério. Eu acho que a rádio precisava deixar o comunicador à vontade. Acho que a rádio precisava investir mais na comunicação desse elemento, para que ele pudesse conversar mais, falar mais, vender mais. E aí, junto com a rádio também, fazendo essa alavanca da audiência. A gente não pode falar hoje, sem falar do futuro, e lembrar do 5G. O 5G está chegando, é uma realidade, e quando o 5G chegar, nós vamos ter rádios desligando o transmissor, nós vamos ter mais rádios na internet, nós vamos ter mais essa capacidade de usar os aplicativos instantâneos de foto, de conversa, para chegarmos até o ouvinte e esse ouvinte chegar até a rádio. O rádio FM, na verdade,
a gente vai tirando a palavra FM e vai tornando o veículo rádio. Então, o rádio é um grande negócio que, na verdade, se divide em vários devices. São várias formas de consumo. E, na verdade, várias extensões de consumo e de geração de conteúdo desse lugar chamado rádio. Então, o rádio é uma multiplataforma. Então, o que acontece? A gente hoje tem no rádio o YouTube, o Instagram, o Facebook, a gente tem os produtos, o live marketing, as ativações de marketing são externas, que nós fazemos muito isso. O rádio sempre teve essa verba de fazer eventos, de fazer experiências incríveis com os ouvintes. A entrega de conteúdo se torna parte dessa multiplataforma. Que hoje, até a gente preparando a possibilidade para isso, a gente vê que as pessoas têm que assistir as coisas na hora que elas querem, onde elas podem assistir. E aí a gente tem que gerar esses conteúdos no rádio também. Então, assim, você criar isso de uma forma objetiva, direcionada, sabendo o que você quer falar, sabendo para onde você vai falar e o que você quer fazer, eu acho que isso vai dar certo no rádio. A audiência hoje é você saber com quem você está falando, com quem você está falando e o que você está fazendo. Eu acho que as rádios têm que repensar os seus produtos. Eu acho que repensar o seu formato. Pensar exatamente que hoje as pessoas dividem o tempo com vários veículos de comunicação, com várias mídias, são atacadas diariamente por vários tipos de anúncio, veículos, formatos, novos produtos, tecnologia, gera aquela grande ansiedade e o rádio tem que estar posicionado, focado no público específico. Não dá mais para você fazer o veículo, a rádio só mirando num canal só, como é o dial, né, cara? Inclusive eu acho que dial, daqui a um tempo, vai virar meio que um elefante branco. Assim, eu acho que lá pra frente, daqui uns 10 anos, quem tem dial vai ficar com um negócio meio sem valor na mão, né? Assim, claro que sempre vai ser importante e tal, mas acho que a tendência é diminuir. A tendência é diminuir a importância do dial. Hoje o rádio não é mais aquela caixinha que tu liga no carro e tal. O rádio é conceito, ele está em todos os lugares. Uma coisa é certa, para alavancar a sua audiência, as emissoras de rádio têm que investir em conteúdo de qualidade, em bons equipamentos e, acima de tudo, conhecer o seu público-alvo. Por streaming ou pelo dial, ainda é possível ouvir grandes conteúdos e uma programação de qualidade na sua emissora preferida. Mas será que o rádio vai acabar diante das mudanças tecnológicas dos tempos atuais? Falavam isso quando a televisão estava se avizinhando e tal, e ela chegou e ela só fez ver que os talentos vinham do rádio. Eu acho que a gente não pode desperdiçar essa frase, sabia? Quando você ouvir a frase, o rádio vai acabar, você só tem que complementar. O rádio vai acabar ficando ainda mais forte. O rádio vai acabar na internet. O rádio vai acabar pegando no mundo inteiro. O rádio vai acabar presente na vida da gente, seja de que formato for. Peraí, a Rádio Cidade vai acabar? Claro que não, cara. Somos áudio. Somos multiplataforma. Somos conteúdo. O futuro do rádio. Agora, em áudio multiplataforma. Rádio Cidade.